Todo mundo que faz clínica tem alguma história para lembrar relacionada à dor pós-operatória. E aí eu tenho as minhas. Por exemplo, relacionada a clareamento. Ou seja, o paciente, já há muitos anos atrás, nos primeiros momentos que eu fiz um clareamento, e olha que faz tempo, né, já tenho uma experiência clínica já de alguns anos, e o primeiro clareamento que eu fiz, aquele clareamento no consultório, né, com peróxido de hidrogênio em alta concentração, vocês imaginam, a primeira vez que eu fiz, eu era inclusive um recém-formado, e me ensinou muito, me ensinou muito. E o que é que a gente fazia na época? Peróxido de hidrogênio em alta concentração, embebido numa gase, aplicado sobre o dente do paciente e aplicado o calor sobre essa gase com peróxido de hidrogênio. Então, era uma liberação do peróxido de hidrogênio em alta concentração, mas uma liberação de oxigênio muito intensa naquele local. E aí, no caso desse paciente, era um paciente que tinha uma alteração de corpo tetraciclina grau 3 para grau 4, ou seja, existiam áreas mais claras e áreas mais escuras, ou seja, mais saturadas com esse efeito da tetraciclina. Era uma cor alaranjada para amarronzada. Vocês imaginem que o paciente não gostava dessa situação, né? Inclusive era um paciente que era recém-formado na área de odontologia. E nós, ao usarmos essa técnica, o que é que aconteceu? Uma sensibilidade pós-operatória a partir de uma segunda sessão de clareamento. E aí, quando foi para a terceira sessão de clareamento, essa sensibilidade aumentou, entre a segunda e a terceira sessão. E aprendi muito com isso, mostrando que a gente tem que respeitar sempre quando o paciente tem dor, porque isso é um sinal de que existe algo errado. E nesse caso, basicamente desse clareamento, eu aprendi muito com essa situação clínica. Ou seja, se tem clareamento, ou seja, se após o clareamento consultório o paciente sentiu sensibilidade, a gente tem que espaçar, dar um espaço entre as sessões, porque o tecido pulpar ele leva um determinado tempo para se recuperar. Se o paciente tem sensibilidade e a gente continua fazendo o procedimento, ou seja, continua fazendo as sessões de clareamento, não dá um tempo, ou seja, não permite que haja uma interrupção do procedimento. Ou seja, do estímulo que causou aquela dor, a gente corre muito risco dessa sensibilidade aumentar. Então, por isso, sempre tomar muito cuidado quando a gente faz o clareamento, ou seja, supervisionado ou no consultório. Isso é um dos critérios que a gente tem que usar, é a sensibilidade pré-operatória desse paciente e respeitar a sensibilidade ou a dor que ele venha sentir durante ou após o procedimento.